Bom dia! Feliz sexta-feira para todos vocês! Oi, professora Catiana, tudo bom? Como é que vai? Feliz sexta-feira, bom final de semana! De bom humor, né, professora Catiana? De bom humor, porque a gente tem que ser feliz no final de semana, no meio da semana. Maravilhosa, é você! Depois eu tenho que conversar com você, mas eu mando direct. Oi, Guinho, tudo bom, querido? Nós vamos falar sobre LOAS hoje, então é a nossa live de Tira Dúvida, Manuel, Rastro, Marcenaria. Pessoal, todo mundo tá entrando? Já vai mandando coraçãozinho, já vai mandando aviãozinho. Bom dia, Guinho. Não fui te ver, né, querido? Oi, Amanda, tudo bom? Vocês viram o filme, né? Eu quero imitar aqui, eu quero dançar aqui o filme. Ah, não tô com esse pique. Sidney, Mesa Casa, Walter, Central Sul de Leilões, Rodrigues, Hoffman, Bento. Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente sexta-feira para todos vocês, o início, né, de final de semana. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o LOAS, que foi o tema que vocês escolheram para essa semana. Bom dia, Renato. De prestação continuada. Deixa eu desligar aqui meu barulho, que eu sou meio barulhenta, né? MR Consultoria Previdência. Se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem ir enviando as dúvidas sobre, então, o nosso tema de hoje, que é o LOAS. Até acho que eu vou colocar aqui, né? Para já ficar fixado, porque se alguém entrar depois, já fica, ó. Então, nosso tema da semana, tira dúvidas, perguntas e respostas sobre o LOAS, benefício de prestação continuada. Pessoal, o que seria que teve perguntas, né, até nas minhas postagens, que geralmente eu fecho as postagens na terça-feira, e o pessoal perguntou do que se tratava o LOAS, do que se tratava o BPC. Na verdade, assim, para quem atua... Bom dia, doutora Charlene, tudo bom? Doutora Angélica. Para quem atua e mesmo para quem está iniciando, né, o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é o LOAS, é um benefício específico para pessoas que não realizam aquela contribuição mensal que nós estamos habituados, né, no nosso dia a dia a verificar, que seria aquela contribuição do trabalhador, no caso que está empregado numa determinada empresa, que faz aquele recolhimento, né, na sua folha de pagamento, ou mesmo aquele autônomo, né, que faz a contribuição. Então, esse BPC, esse LOAS, né, que na verdade o LOAS, que seria da Lei de Seguridade Social, ele é um benefício para pessoas que, bem dizer, estão à margem da sociedade. É um benefício que necessariamente a gente costuma dizer que são para pessoas carentes. Por quê? Porque um dos critérios... Alô, Vera, bom dia. Sejam todos bem-vindos quem está entrando. Coraçõezinhos, né? Porque eu tô me predispondo aqui a responder todas as perguntas de vocês sobre LOAS. Quem entrou depois já pode ir colocando as perguntas. Eu tenho, né, mais ou menos aqui um roteiro que eu tracei, mas é interessante que vocês, então, se tem alguma dúvida do seu dia a dia, já coloquem. Então, nós temos essa lei da Seguridade Social, né? Nós temos a Previdência Social em essência, que basicamente trabalha mais no regime contributivo. Temos algumas situações diferenciadas de alíquota e tudo mais que não cabe aqui agora o comentário. E nós temos a situação da Lei de Seguridade Social, que contempla então essas pessoas que estão em estado de miserabilidade. Aí eu coloquei o critério de renda ali para vocês, né, que é um dos critérios do LOAS. O critério de renda, pessoal, ele teve uma alteração, né, agora para 2021, tá? Que foi o quê? Essa pessoa, então, antes era considerada, né, que deveria ter a sua renda
igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Agora, esse critério de renda, a partir de 2021, ele foi modificado. Mas como assim, Michele, que ele foi modificado? Se eu olhei lá o artigo 20, parágrafo 4º, da Lei da Seguridade Social, e tá lá ainda escrito isso. Pessoal, oi Jaque, tudo bom? Pessoal, mas assim, ó, antes era igual ou inferior. Bom dia, Adriana. Sejam todos muito bem-vindos para perguntas e respostas de LOAS, tá? Então, agora nós temos só o critério lá no artigo 20, parágrafo 4º, inferior a 1/4. Tá, mas não tem exceção com relação a esse critério de renda? Pessoal, aí essas exceções, elas são por jurisprudência, né? Nós estávamos falando de legislação. Então, nós tivemos uma portaria agora, né, para o início de 2021, que na verdade foi, né, no apagar das luzes, né, de 2020, dezembro, mas que agora, no início de 2021, ela já está valendo. E à medida que ela esteja valendo, agora em 2021, o LOAS teve suprimido, né, desse critério legal a palavrinha igual. E agora é só inferior a 1/4. Ah, professora Michele, mas daí, quando eu pleitei lá, eu escutei falar lá que se tiver um aposentado, né, um vozinho, uma vozinha aposentado, eles vão conseguir o LOAS, pessoal. Isso é uma exceção jurisprudencial, que daí já era antes, quando tínhamos a palavrinha igual, até quando eles quiseram fazer a modificação, porque durante a reforma também eles tentaram modificar, mas o LOAS acabou ficando da mesma forma, que foi o que aconteceu. Nós temos essa jurisprudência dizendo que se nós temos um idoso que ganha salário mínimo e nós temos o seu cônjuge, seja homem ou mulher, tanto faz, tá pessoal, vamos ser democrático, né? Que ganhe também, ou que não ganhe, nós podemos então pegar esse idoso e fazer o requerimento de LOAS. Por quê? Porque, jurisprudencialmente falando, eles aceitam que essa renda, né, nesse caso que fica de 50 salários mínimos, seja flexibilizada, obviamente, ai Rubens, lindinho, seja flexibilizada para quê? Seja flexibilizada no que tange, né, a idade, a utilização de medicamento. Pessoal, o que o pessoal me pergunta muito sobre o critério de renda, essa flexibilização. A lei eu já falei para vocês, né, tá lá no artigo 20, parágrafo 4º. Mas com relação a essa flexibilização, além da jurisprudência posta, inclusive eu fiz uma apostila e eu coloquei ali na bio para vocês especificamente sobre o LOAS da criança com deficiência, tá? Mas fala dessa situação do critério de renda. E como é que eu faço essa flexibilização, né? Que isso eu recebo muita dúvida, tanto quando a gente vai conversar em live, quanto no direct, quando o pessoal anota ali, lá no Telegram também, que a gente, até essa semana tive um pouquinho ausente, porque o início do ano, né, no escritório de advocacia foi uma correria, assim, mas vou dar uma geral lá e ver no que eu posso ajudar vocês lá no Telegram e responder o que vocês não conseguiram se ajudar, que eu deixo aberto para que todo mundo possa se ajudar. Mas indiferente disso, pessoal, nós temos... Oi, Mariane, tudo bom, lindinha? Cláudia, tudo bem com vocês? Já, querida, já estamos conversando sobre direito e estamos ajudando hoje quem não contribui com o LOAS. Então, assim, esse critério de miserabilidade, ele pode ser flexibilizado à medida que você tenha uma lista dessas medicações que essas pessoas, né, estão utilizando no seu dia a dia. Uma outra situação que os advogados usam muito pouco, tá? Que seria o quê? Seria aquela outra pessoa que às vezes precisa ficar cuidando, né? Ela abre mão de renda. Então, também o grupo familiar, ele fica desfavorecido. Então, esse é um outro critério que eu coloquei os parâmetros lá na apostila de LOAS, que tá lá no link da bio, gratuito para vocês, se quem quiser baixar, tá? Então, é um outro critério que pode ser utilizado. Porque vocês sabem que eu não posso utilizar água, luz, telefone, Sky, né? Que não é critério de miserabilidade.
Então, eu vou ter que utilizar no dia a dia as despesas dessa pessoa e eu também posso abrir, a jurisprudência permite. E isso, quando eu coloco lá na apostila para vocês, que muita gente me pergunta, da criança com deficiência. Por quê? Porque a criança com deficiência, ela já, né, não contribui, porque justamente é criança, mas ela geralmente, na maioria das vezes, precisa do auxílio, né? Às vezes da mãe. Oi, Franciele, tudo bom? Às vezes da mãe, às vezes de um tio, aí depende a composição. Rosângela, seja bem-vinda. Depende da composição do grupo familiar. Então, você vai utilizar tanto a medicação, quanto também, né, o tratamento médico que essa pessoa utilizar, toda a despesa que influencie, né, na situação de saúde, sendo criança, sendo idoso. Oi, Mara, tudo bom? E ao mesmo tempo você vai utilizar essa renda que deixa de ser percebida, justamente incluindo, né, essas pessoas no círculo familiar para fazer essa renda per capita, que é onde nós temos mais discussão nesse critério. Ah, mas aí eu conto todo mundo que está na minha casa? Como é que eu faço essa contabilização, né, esse rateio do critério de renda? Pessoal, eu vou contar todas as rendas da minha casa, a não ser que, por exemplo, a renda de um filho, eu vou contar, se eu tenho, por exemplo, um filho mais novo e eu tenho um filho mais velho que já trabalha, se esse filho for solteiro, ele entra para o cálculo da renda per capita. Se esse filho for casado, o salário dele... Oi, Antônio, tudo bom? Doutores e doutoras que estão disponibilizando o seu tempo para vir aqui conversar. E as dúvidas, pessoal? Hoje vocês não têm dúvida nenhuma? E com relação, né, a essa flexibilização, então, de essa pessoa que já é casada, não entra, então, nesse critério de rateio. Basicamente, algumas perguntas que me fazem, né, com relação a essa flexibilização, seriam inicialmente essas, tá? Pessoal, eu já vou começar a falar do outro critério, se ninguém tiver nenhuma pergunta. A minha intenção ainda é comentar com vocês as cumulações do benefício de LOAS com demais benefícios. Eu tenho colocado para vocês várias dicas do tema da semana, obviamente, né? Mas quem, tá? Tanto faz se estiver assistindo agora, como eu vou deixar gravado também. Então, quem estiver assistindo, tá? Que compartilhar uma foto da nossa live no story, me marcar, me chama no direct que eu dou um modelinho de LOAS pra vocês, tá? Já que eu tô falando de criança, né? Eu dou um modelinho de criança com deficiência, que é um pouquinho mais incomum, né? Que o pessoal tem mais dúvida com relação a esse benefício. Então, eu dou um modelinho de petição inicial para vocês. Então, quem quiser modelinho, posta lá no story, me marca e me chama no direct. Com relação a essa situação das cumulações, tá? Que também gera muita discussão com relação a essa situação. Eu posso, então, receber o LOAS, né? E, ao mesmo tempo, receber a aposentadoria, né? Que é uma pergunta clássica, né? Que o pessoal faz. Não posso, pessoal. Não posso, porque o LOAS é um benefício. Por isso que eu fiz aquela introduçãozinha lá no início. Porque o LOAS é um benefício para pessoas carentes que necessitem daquela renda. Oi, doutor Luiz, tudo bom? Doutor Antônio. Pessoal, coraçãozinho, aviãozinho. Gilberto, bom dia! Então, com relação a essa acumulação, aposentadoria, não é possível, né? Aí eu vou ter que fazer a opção pelo benefício mais favorável. Aí as pessoas podem rir. Tá, mas o benefício que eu vou ganhar é de um salário mínimo. LOAS é de salário mínimo, o que eu vou ter de benefício nisso, na verdade, né? Pessoal, uma das características do LOAS é não receber o 13º salário. Então, às vezes os clientes vêm me perguntar se teria alguma diferença. Tem sim diferença.
Porque com o recebimento da aposentadoria, você automaticamente vai estar recebendo tanto o salário mensal, né? Que isso basicamente ninguém pode receber, né? Benefício inferior a um salário mínimo, tirando, né? A exceção, obviamente, do auxílio acidente, que a gente pode conversar em outro momento, mas também, né? No final do ano, o 13º salário, que é um plus, né? Que a maioria dos trabalhadores aguardam. Oi, Ale, tudo bom? Como é que vai, lindinha? Camila, tudo bom, Camila? Hildo, sejam todos muito bem-vindos. Então, essa situação. Quanto à aposentadoria, uma outra pergunta que também costuma me fazer, tá? Eu tenho o meu marido que recebe a ULOAS, né? E agora ele morreu. Ou eu tenho um filho, eu tenho, enfim, algum parente, né, que recebe ULOAS. E agora ele faleceu. Eu posso receber aposentadoria? O pessoal pergunta muito isso. Pessoal, originário do LOAS, você não vai conseguir receber aposentadoria. Porque o LOAS é um benefício intransferível, porque é um benefício para pessoas que não contribuíram. O LOAS, a linha de raciocínio da Lei da Seguridade Social, é auxiliar essas pessoas que estão em estado de miserabilidade à margem da sociedade. Bom dia, Luciano, tudo bom? E ao mesmo tempo, né, auxiliando essas pessoas, deixa claro que esse benefício começa e termina naquele indivíduo que está sendo auxiliado. Ah, mas então nunca vai receber aposentadoria? Eu tenho um amigo, um vizinho, um parente que recebe aposentadoria. Bom dia, Renata. Pessoal, pode. Se essa pessoa, antes, né, de estar nessa condição de miserabilidade, teve as contribuições necessárias para se enquadrar em alguma regra de aposentadoria e talvez naquele dado momento não tinha a idade, por exemplo, obrigatória, né? Então não poderia receber aposentadoria. Às vezes a pessoa teve um problema de saúde muito sério e não conseguiu mais contribuir, ou mesmo alienação mental, que a gente encontra muitas pessoas, né? Às vezes em ruas, em rodovias, peregrinando, né? Que tiveram às vezes uma desilusão, enfim, cada um tem, né, o seu motivo específico, mas que hoje vivem à margem da sociedade, mas isso não foi o retrato da sua vida toda. Então, como isso não foi o retrato da sua vida toda, Nilson, bom dia. Tô ganhando beijinho, tá bom, só não tô ganhando pergunta, mas beijinho eu tô ganhando, um monte de beijinho, um monte de bom dia, tá bom. Mas e as perguntas? Não tem dúvida nenhuma? Vocês não têm cliente nenhum com LOAS? Pessoal, então, com relação a essa situação, se eu comprovar que anteriormente à concessão do LOAS e posteriormente, né, ali durante a situação até o seu óbito, ele automaticamente cumpriu alguns requisitos que eram necessários ainda, né, para que fosse realizada então essa concessão dessa aposentadoria. Então, não pela situação do LOAS, mas pelos requisitos que já foram implementados. Então, cabe sempre dar uma olhadinha na vida contributiva dessa pessoa para ver se então vai fazer jus ou não a recebimento de uma aposentadoria, né? Então, mas o LOAS por si só, que não é na verdade a aposentadoria, né? A pessoa faria jus à aposentadoria e a pessoa que ficou, no caso, depois do óbito, né, vai fazer jus, então, à pensão por morte, né? Porque, óbvio, que a pensão por morte, eu falo aposentadoria porque todo mundo me pergunta aposentadoria. A pensão por morte, ela não necessariamente vai estar ligada, né, ao LOAS, mas a condições anteriores. Oi, Josi, tudo bom? Fala, Guinho. Em relação aos benefícios por incapacidade, não contam para a renda da família? Na verdade, essa situação de benefício por incapacidade automaticamente vai contar para a renda da família, porque vai estar recebendo benefício mensalmente, né? Então, cada caso tem que ser verificado, mas assim,
a grosso modo, todas as rendas, tirando. Aí o salvo, pessoal, quer ver? Deixa eu abrir, eu acho que eu não abri a lei aqui para vocês. O salvo aqui, que pode ser cumulado, deixa eu ver, é 8.742. Vamos ver aqui, ó. Artigo 4º. Salvo os benefícios, no caso, da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, tá? Quem quiser anotar, que tiver dúvida quanto a isso, isso tá na lei 8.742, que é a lei da Seguridade Social, tá lá no parágrafo 4º, tá? Em que vai estar definido essa situação que eu mencionei para vocês, dessa exceção com relação à assistência médica e à pensão especial de natureza indenizatória. Essa pensão especial de natureza... Oi, Vanusa, tudo bom? Essa pensão especial de natureza indenizatória aqui é aquela situação do talidomida, tá? São algumas exceções. Mas daí, pessoal, vocês têm que ver qual é o caso do cliente de vocês. Se enquadra nessas exceções aqui do parágrafo 4º do artigo 20 ou não se enquadram nessas exceções, tá? Bom dia, Alexandre, bom dia, Michales, Adilson, sejam bem-vindos. Pessoal, uma outra situação que também a gente conversou bastante durante a semana e algumas outras pessoas me questionaram sobre a situação do LOAS aqui, outras dúvidas, além da criança, além da aposentadoria, além da pensão, a reforma da Previdência também o pessoal costuma perguntar bastante. Com relação à reforma da Previdência, existia projetos para serem modificados, mas basicamente não houve alteração, tá? Com a lei da reforma. Houve alteração sim no critério agora, que foi tirado, como eu mencionei para vocês naquele início, né, da nossa live, que foi com relação à palavrinha igual ou inferior, que agora é só inferior. Requisito de renda, aposentadoria, com relação ao salvo ali que eu já mencionei para vocês. Deixa eu ver aqui, tem mais alguns critérios, né? Perícia também, o pessoal me pergunta bastante. Ainda teve umas perguntas nos comentários ontem de que a gente colocou para vocês. Como realiza-se essa perícia? Quais os critérios, então, de realização dessa perícia? Pessoal, a perícia do benefício de incapacidade, do benefício do LOAS, né? E até mesmo cai lá também na pessoa com deficiência, tá? Ela é diferente do benefício por incapacidade normal, porque nós temos a incapacidade específica lá do LOAS, da pessoa com deficiência, e nós temos a incapacidade do benefício geral de incapacidade, do auxílio-doença, né? O nosso antigo, né? Incapacidade temporária, incapacidade permanente. Então, Cíntia, Eliseu, sejam todos bem-vindos. Então, esses benefícios, tá? Específicos, eles têm uma outra tabela, um outro critério, né, de verificação dessas incapacidades, tá? E ele responde a uma tabela CIF. E esses critérios, pessoal, nós temos, depois eu posso passar aí para vocês no Telegram algumas tabelas que vão auxiliar vocês, mas esses critérios, eles se baseiam não em basicamente mencionar se a pessoa está capaz ou incapaz para poder trabalhar. Nessa situação, tem uma pontuação que deve ser verificada, tá? E essa pontuação que deve ser verificada, ela vai automaticamente dar, né, os parâmetros para que essa pessoa, então, receba ou não receba o benefício. Que essa é uma das situações que a gente pode discutir. Quando a gente vai fazer, tem que ter o cuidado também, quando for fazer os quesitos, mas que a gente pode discutir posteriormente na resposta desses quesitos. Porque a gente vê vários peritos que não utilizam esses parâmetros, né, para fazer essa verificação. Porque o LOAS, nós temos tanto a avaliação, né, da situação médica, se for o caso, porque daí depende do caso específico do LOAS, né,
como também nós temos a verificação aqui, pessoal, do aspecto socioeconômico. E esse aspecto socioeconômico, o LOAS, é o benefício que a assistente social, né, vai lá na casa da pessoa e vai justamente abrir armário, abrir geladeira, verificar, né, os móveis, os tipos de móveis, a condição que essa pessoa efetivamente possui dentro da sua residência, vai confirmar quem efetivamente reside, né, nessa residência. É óbvio que não pode ser uma situação a ferro e a fogo, porque cada caso é um caso e vocês não podem concordar com tudo que esses laudos trouxerem. Vocês têm que discutir, justamente porque o que é miserabilidade? É onde entra, que eu mencionei para vocês, a flexibilização desse critério de renda, tá? Márcio, bom dia. Silvio, bom dia. Aqui ainda tem algumas perguntas, né? Eu tô abrindo aqui algumas perguntas que o pessoal colocou, mas renda per capita a gente já falou. A miserabilidade, tem algumas súmulas aqui que eu posso passar para vocês com relação a essa flexibilização, tá? Ó, nós temos aqui, ó, uma flexibilização, jurisprudência. Nós temos uma jurisprudência com relação à declaração de inconstitucionalidade desse critério de 1/4, que foi no STF de 2013, 4374, tá? Do STF, que ajuda, posso colocar lá para vocês. Outra do STF, 580-963, boto lá para vocês. Então, que discutem essa situação de flexibilização dessa renda per capita. Uma outra situação que vocês também costumam verificar, que no dia a dia, que essas pessoas que vivem, porque vocês já sabem que é a pessoa com deficiência, o idoso, basicamente, né? E o elastecimento, né, que essas pessoas falam no dia a dia, é essa situação da criança e dessas pessoas que se utilizam, então, do seu tempo para cuidar dessa criança, para ao mesmo tempo fazer com que essa renda dessa pessoa seja retirada e ao mesmo tempo que ela foi deixada de contabilizar então na renda familiar, que também foi uma outra dúvida que me fizeram aqui em outras lives. Mas no dia a dia, pessoal, ó, os grupos familiares com relação a cônjuge, companheiro, né? O pessoal tem geralmente bastante dúvida com relação à formação do grupo familiar. Eu não sei se é o caso de vocês, né? Que o pessoal não está tão empolgado para fazer pergunta hoje, né? Mas cônjuge, companheiro, madrasta, padrasto, né? Irmão, como eu mencionei para vocês, desde que solteiro, os filhos e enteados solteiros, menores tutelados, tá? Desde que vivam então no mesmo teto. Porque aqui nós temos alguns impasses. Por quê? Porque geralmente nessas famílias que possuem já uma condição financeira de renda um pouco menor, eles vivem, né, em mais pessoas, né? Às vezes vem um filho já com a sua família, mora junto com o idoso e tudo mais. Esse filho que é casado, que às vezes já tem o seu próprio filho, mesmo morando na mesma residência, essa renda não conta. Isso está no decreto 6.214 de 2017, no seu artigo 4º, essa situação da composição do grupo familiar. Oi, Edna, tudo bom? Então, o que vocês podem verificar, que às vezes não se atém, né? Só uma renda de todo mundo, né? O que a gente fala comumente. Até só uma renda de todo mundo, pessoal. Mas tem, no caso, essa exceção com relação aos filhos solteiros e irmãos aqui no caso também, né? Que eu tinha dado a dica de uma situação ali anterior. Mas para ser bem específica, né? Porque essa é uma dúvida também que o pessoal me faz com bastante frequência, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, mais alguma dúvida? Eu tô tentando ir nas dúvidas que vocês mais me perguntam, assim, do dia a dia. Tá, vou contar um caso agora do escritório, então, que geralmente vocês me pedem exemplos, né? Então vamos de caso. Isso, coraçãozinho, aviãozinho, apareceu uma dúvida aqui na caixa, vamos ver. Não apareceu.
Ó, tinha um negocinho ali na caixinha de pergunta, mas se alguém colocou na caixinha de pergunta, então digita fora, porque não apareceu pra mim. Não sei se excluiu ou não enviou, tá? Tinha ali um negocinho, eu fui clicar, mas disse que não tem nada dentro da caixinha, tá, pessoal? Então coloca aqui. Ah, obrigada, querida. A doutora Vanusa, tem mais alguma pergunta, doutora Vanusa? Algum cliente aí com, às vezes, alguma situação diferente para contribuir, até pra gente usar de exemplo aqui pro pessoal? Então, assim, ó, eu tenho um processo em que eu tive a concessão de benefício LOAS para a mãe e para o filho, que não é uma situação muito comum. Que no caso, perdão, a invalidez para a mãe e o LOAS para o filho, tá? Nesse caso, pessoal, a mãe, ela estava incapacitada, tá, para o trabalho e ela comprovou nesse caso, que eu já disse para vocês que tem aquelas exceções lá, né, do parágrafo 4º do artigo 20, mas que ela comprovou, né, que não tinha condição de trabalhar. Então, nesse caso, mediante essas comprovações, foi permitido, tá? Então, foi deferido, né, a aposentadoria por invalidez para a mãe, mas daí, porque a mãe também, nesse caso, cuida da criança também, nesse caso, né? Então, aposentadoria por invalidez para a mãe e, ao mesmo tempo, tá? O filho ficou caracterizado aqui como aquela criança que é inquieta, me fugiu o nome agora do negócio. Enfim, aquela criança que não tem parada, que não tem, não consegue se concentrar, que é inquieta, que não... hiperatividade, lembrei do nome. Aí essa criança, pra vocês verem, nem era assim, porque teoricamente a gente olha, né, a criança, que foi feito atendimento aqui no meu escritório, e a criança é normal, tá? Hiperatividade não é uma doença assim tão, né, que digamos assim, faz com que ele seja inválido totalmente, né? Mas ficou comprovado, segundo os laudos médicos, né? E segundo também a condição dessa família. Então, júris... Pessoal, aí tem a diferença, tá? Que foi lá a pergunta do Igor. Porque legalmente falando, as exceções são aquelas do parágrafo 4º. Mas jurisprudencialmente falando, nós temos muitas outras exceções para o nosso dia a dia. Tá? Então, vocês tomem cuidado com o que está escrito ipsis liter, claro que a gente tem que se fazer valer, né, da situação legal, com a situação que a gente pode comprovar no dia a dia da advocacia, tá? Como esse caso que eu tô contando para vocês, e que já está solucionado, as pessoas já estão recebendo, tá? Indeferimento, porque isso é importante de esclarecer. O pessoal tem bastante, às vezes, dificuldade no dia a dia em fazer essa verificação do grupo familiar. Muitas perguntas que eu recebo, doutora Vanusa, realmente são essa situação do grupo familiar. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando, Distinta, Dudu Rodrigues, enfim, todos muito bem-vindos na nossa live, que nós estamos já quase fechando aqui o nosso tempo, né, para conversarmos sobre o LOAS. Então, como eu estava dizendo para vocês, com relação a esse caso em particular que eu tive no escritório, então a gente conseguiu essa flexibilização também, que foi essa situação da criança específica, que foi a mãe recebeu então a aposentadoria por invalidez, porque realmente estava na condição, né, de inválida, e o filho, tá, automaticamente pela condição de miserabilidade da família, mas na condição de criança com deficiência, porque os dois fatores eles têm que estar ligados, tá, pessoal? Não é só renda, né? Também tem que ter a situação, no caso, quando não é idoso, teria que ser a outra situação, né? Ali da lei, né, da Seguridade Social, da lei de LOAS, é a deficiência, né? Então, a deficiência dessa criança também ficou comprovada, medicação controlada, né? Ela tinha que se fazer valer, então, de medicação controlada, tinha que se fazer valer de tratamento médico, tá? Tomava para poder, no caso, estudar,
para poder ter uma sobrevida, digamos assim, mesmo que, né, o seu problema de saúde persista, porque era uma hiperatividade, lógico, não é aquela básica, né, pessoal? Era um pouco mais agravada, tá? Então, mas no dia a dia, o que que eu quero deixar bem frisadinho para vocês, tá? Por várias situações que vocês atendam enquanto advogados, vocês têm que tomar esse cuidado. Não levem a letra, assim, da lei seca ao pé da letra, como a gente brinca, tá? Vocês têm que enquadrar o máximo possível na legislação, mas nunca deixem de pleitear o direito do cliente de vocês, porque não está ipsis liter ali na legislação. Busque artigos da Constituição Federal que lhe auxiliem a embasar, isso não só no LOAS, nos demais benefícios também. Use artigos da Constituição Federal que vocês utilizam no dia a dia, que auxiliem esse embasamento. Vão procurar a súmula no STF, no STJ. Óbvio que ninguém vai saber todas as súmulas de cor, todos os entendimentos, todas as portarias, mas é por isso que a gente cria um banco e depois vai pesquisando alguma exceção que a gente possa ir enquadrando. Então tomem esse cuidado no dia a dia. Pessoal, ó, digo para vocês, quem publicar uma foto, então, da nossa live, me marcar, tá? E me chamar no direct, que tiver interesse, né? Ganha um modelinho de benefício de prestação continuada de criança, então, tá? Que é até a apostila que tem lá no link da bio, gratuita. Então, se alguém não utilizou ainda, que precisa, né, dessa legislação. Eu até achei engraçado, porque quando eu coloquei ali, né, em 2021, você vai escolher o sucesso ou não precisa se atualizar. Ainda tem alguns que disseram que não precisavam se atualizar. Pessoal, indiferente da sua área de atuação, não existe isso, tá? Quem fica atrasado fica à margem do mercado de trabalho e não consegue trabalhar. Nunca façam isso, nunca nem pensem nisso, tá? E do atendimento, eu também publiquei ali para vocês que eu achei muito bom, que os colegas gostam de fazer atendimento. Assim, vocês já notaram que eu gosto de falar, né? Vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Então vocês imaginam eu e os clientes, assim, né? Os meninos aqui no escritório dizem que eu sou psicóloga, né? O povo diz que eu sou psicóloga. Eu começo a falar e não paro mais. Óbvio, né, que a gente tem que ter esse filtro e tudo mais, mas eu sou empolgada, eu sou a mais faceira. Mas se você não atender bem o seu cliente, se você não atender ele de forma diferenciada, você não vai fidelizar. E a única maneira, como profissional, como advogado, e não só advogado, né, pessoal? Quem depende de trabalho com a população, de trabalho com o público de forma geral, se não fizer esse atendimento às pessoas de forma humanizada, né, de forma mais pessoal, não vai conseguir continuar. Antônia, tudo bom? Amanda, todos que ingressaram, muito obrigada, né? Todos que passaram também, coraçõezinhos. Bate uma fotinho lá e me marca. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu não sei quem colocou ali na caixinha de perguntas, tem mais alguma dúvida específica sobre o LOAS. Mas uma outra dica que eu queria dar para vocês com relação ao atendimento, ali já que eu comecei do atendimento, que eu fiz a pergunta para vocês ontem, né? Seria com relação àquele, o fechamento necessariamente do contrato, que vocês me perguntam bastante. Pessoal, quando a gente fala do cliente de LOAS, né, é óbvio que vocês vão ter uma certa dificuldade, né? Por quê? Porque esse cliente, ele não pode inicialmente, porque justamente você está falando de pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, ele não pode diretamente naquele momento fazer o pagamento, né? Dos seus honorários ou da sua consulta, ou enfim, tá? Mas isso quer dizer que você não vai cobrar? Vou perguntar pra vocês vivem de brisa? Vocês vivem de brisa? Eu não vivo, eu como pra viver, eu pago água, luz, telefone, né? No escuro ninguém vive, banho todo mundo toma, mas tirando a brincadeira, né? A gente não vive de brisa e todo mundo sabe disso, tá? Então por isso que vocês têm que tomar também esse cuidado.
Vocês podem amarrar de que forma? Que também todo mundo me pergunta muito isso. Pessoal, as consultas, vocês não precisam deixar de cobrar. Vocês podem embutir ela depois no contrato de honorários, obviamente, bonitinho, né? Mas vocês podem... Oi, doutora Luana, tudo bom? Vocês podem embutir ela depois, né? No recebimento. À medida que você vai auxiliar essa pessoa, talvez, né, não seja possível, é claro que cada caso é um caso, você vai conversar com o seu cliente. Eu já tive aqui várias situações, né, tem alguns professores que já disseram pra mim que não, que cobram lá nos primeiros pagamentos e pronto. Eu não faço isso aqui no escritório, tá? Eu geralmente amarro esse benefício. Quando tem um lapso temporal de retroativo, a gente amarra normal no 30%. Quando a gente consegue amarrar isso de forma bem redondinha, né, ou mesmo, né, que consegue a concessão mais rapidamente na esfera administrativa, mesmo para o benefício de LOAS, o que é possível vocês combinarem? Que essa pessoa, então, ou pague, né, os primeiros pagamentos, aí, né, vocês sabem quanto é possível cobrar na região de vocês, necessariamente, né, eu penso que não se faça, né, atendimentos, requisições de aposentadoria, por mais que seja situações do dia a dia, por menos de R$3.000, tá? Essa é a minha opinião, aí cada um tem a sua, se acharem ruim, tá tudo certo, vocês cobram o que vocês quiserem, tá? Mas, obviamente, claro, né, pessoal, eu não tô falando de aposentadoria especial, né, meus amores? Mas eu tô falando daquelas conversões todas que a gente tem que fazer lá quando se trata de uma situação mais detalhada. Isso eu tô falando de um requisito básico que tem que ser requerido, cuidado e tudo mais. Então, vocês podem convencionar com o seu cliente um valor fixo, um valor de percentual, ou um mínimo de valor fixo se esse percentual não alcançar. Então, vocês tomem esse cuidado também e já deixem isso previamente estipulado no contrato de honorários de vocês. Porque, como eu mencionei pra vocês, apesar de que eu fiz brincadeira, mas é verdade, ninguém vive de brisa, né? Então, para vocês terem continuidade também na sua vida de trabalho, não daqui a pouco tá tendo que depender da ajuda de alguém, como essa pessoa tá dependendo da ajuda de vocês. Oi, Manu, Camila, tudo bom? Então, vocês têm que justamente ter esse tipo de cuidado, tá? E o cliente de LOAS, às vezes, é um cliente difícil de cobrar. Por isso, tudo bom? Jaque, tudo bom? O cliente de LOAS, às vezes, é um cliente difícil de cobrar, porque justamente a gente tem, desculpa, né, com o perdão da palavra, mas a gente tem pena, né? A gente, às vezes, se solidariza tanto com aquela situação que, às vezes, no dia a dia é mais complicado. Mas não façam isso. Vocês vão ajudar a pessoa? Vão, meus amores. Eles vão ficar o resto da vida recebendo, tá, o benefício da vida, não da morte, que eu já disse pra vocês que não transfere para outra pessoa, né? Então eles vão ficar recebendo aquele benefício. Ah, vão ficar milionário? Não, ninguém fica milionário com salário mínimo, né? Mas não vão passar fome, vão conseguir comer, tá? Então vocês já vão estar auxiliando essas pessoas, mas ao mesmo tempo, tá, que vocês estão auxiliando, vocês condicionam. Ah, mas se eu cobrar tudo, a pessoa já tá passando fome. Então, vocês coloquem um valor mensal, né? Aí, para fazer cobrança mensal, aqui no meu escritório, aí vocês veem no de vocês, né, o que deu mais resultado, mas aqui no meu escritório, a gente tem a situação do cartão, né? A gente tem a situação, que todo mundo ama cartão hoje em dia, né? A gente tem a situação do boleto também para emitir. Pessoal, e esses clientes, tá? Às vezes eu brinco, né? Quanto mais rico, mais difícil, né? Porque os ricos são mais miseráveis, assim, né? Oi, Joyce, tudo bom? Os ricos são mais miseráveis, né? Então, esses clientes pagam direitinho, tá? Mas você tem que organizar, porque se você deixar na bagunça também, aí fica complicado até de cobrar. Mas isso você só vai ter esse trabalho também, como eu tô mencionando pra vocês, se às vezes for conseguir isso de forma muito rápida, né? Que não tiver retroativo para receber. Óbvio que se vocês tiverem retroativo para receber,
já não vão passar esse trabalho, porque daí já tem, sei lá, 2 anos lá de benefício para receber, aí cobra lá, não sei se vocês, quanto é que vocês cobram na região de vocês, aqui a gente costuma cobrar 30%, tá? Aí cobra 30% e automaticamente, né, já tá cobrado o valor necessariamente do benefício, aí vê o que vocês colocaram, a consulta, enfim, o que vocês incluíram ali necessariamente no contrato, tá? No dia a dia, assim, das principais dúvidas que o pessoal costuma me fazer seriam essas. Gláucia, seja bem-vinda. Vocês têm mais alguma dúvida? Lembrem, hein? Quem bater fotinho e publicar no story, né, a nossa live, me chama no direct que eu passo o modelinho de LOAS para vocês, que a gente estava falando ali de criança com deficiência, que já tem inclusive o embasamento lá dessa exceção que a gente pode ter, né, que foi lá que eu mencionei para vocês, que a mãe recebendo o benefício, né, de aposentadoria por invalidez, que seria a incapacidade permanente, né, nossa atual, e o filho recebendo LOAS, né? E nesse caso desse casal que eu mencionei para vocês aqui do exemplo, o marido está desempregado, tá? Então essa é uma exceção, apesar de que eu mencionei para vocês, porque eu falei primeiro das exceções legais e depois a gente conversou bem sucintamente, né, meus amores, sobre essas exceções, né, que nós temos no dia a dia com relação à doutrina, com relação à jurisprudência. Aí tem várias súmulas, eu dei ali alguns restos para vocês do STF, que auxilia ali na flexibilização da renda, enfim. Mas isso, né, no dia a dia, só não se intimidem, tá? Não se intimidem simplesmente pela legislação. Oi, Nilson, tudo bom? Não se intimidem pela legislação. Tá? Verifiquem os critérios legais e veem onde que vocês podem verificar e tentar fazer essa flexibilização dos critérios legais no dia a dia, nos atendimentos que vocês fazem. Se ninguém tem mais dúvida, né? O nosso tempo também já está finalizando. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui conversando comigo e dando, né, algumas contribuições de estudo de caso de vocês do dia a dia, tá? E ao mesmo tempo, eu tô fazendo também a mentoria, que vai ser 100% gratuita, né? Então, as 10 vagas de mentoria. Quem tiver interesse de participar das nossas 8 horas de mentoria gratuita, é só ir lá no folder da mentoria, marcar 3 colegas. Eu vou estar fechando, pessoal, as 10 vagas. 10, pessoal, é 10 vagas. Eu vou fazer uma turma para conversar e ensinar sobre direito previdenciário gratuitamente. Não é pegadinha, tá? Vocês vão perder essa oportunidade? Então, não sei se vão perder, né? Eu não perderia. Na minha época ninguém fez isso comigo, né? Mas enfim, né? Cada um sabe da sua necessidade. Então, se quiserem participar da mentoria 100% gratuita, dessas 10 vagas, vão ali no folder da mentoria, marca 3 colegas, tá? E quem mais participar, quem mais marcar os colegas, é bem matemática simples mesmo, eu não fiz nada complicado, tá? Que algumas pessoas me perguntaram. Eu vou contar quantas vezes você marcou colegas, quantos colegas você marcou, quanto mais... Voltou? Quanto mais colegas vocês marcarem, mais chance de vocês estar nas 10 vagas da mentoria gratuita, que eu vou fechar dia 31 de janeiro. Pessoal, hoje é dia... Deixa eu conferir para não errar. Hoje é dia 29, tá? Se hoje é dia 29, falta 2 dias. Falta 2 dias para mim fechar 10 vagas gratuitas de mentoria para nós conversarmos sobre direito previdenciário. Se você quer perder, não posso fazer nada, mas eu tô à disposição e gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu iniciei. Se você tem a necessidade de aprender, essa é uma boa oportunidade. Vai lá participar. Vou publicar amanhã a lista prévia e a lista final no domingo. Será que você vai estar nessa lista final para começar 2021 com o pé direito?
Vamos ver quem mais participar dessa divulgação vai participar das 10 vagas gratuitas, porque eu quero deixar o meu tempo, eu quero auxiliar quem se esforce. Eu gosto muito, pessoal, de auxiliar as pessoas e vocês já devem ter percebido disso, né? Tirar as dúvidas e tudo mais. Mas eu prefiro auxiliar pessoas esforçadas, tá? Por pessoas dedicadas. Essas pessoas, na minha opinião, merecem mais ser auxiliadas. Vai participar? Vamos ver, tô esperando vocês lá. Beijo, meus amores. Tudo de bom pra vocês. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus.